aguardando Valdinei Oliveira para a gente continuar essa prosa, esse papo sobre o Histórias da Bahia, da TV Anísio Teixeira. Tá bom, eu adorei esse formato bate-papo, ficou bem dinâmico, né? Pois é, mas Bem legal. a questão é essa, é prosa mesmo, e agradecer aos colegas que saíram e que estão retornando aí para continuar nosso bate-papo. Então pronto, Val, o Marcão, ele começou a falar sobre essa parte toda de concepção, você ouviu, né? Toda a concepção de como foi a pré-produção e o formato do quadro. Mas eu queria que você falasse, enquanto historiadora, né? Você, com Thelma e Carlos, como foi que vocês pensaram essa escolha desses temas, né? Porque imagine, é uma quantidade absurda de coisas interessantes que tem na história da Bahia, que a gente não tem muito material didático para isso e para as escolas utilizarem, mas vocês precisavam só escolher 12. Então, como foi isso, né? Que critérios vocês usaram para essa seleção? Bom, estava ouvindo o Marcos aí, relembrando todos os dilemas, né, que a gente viveu naquela época. Como você bem já ressaltou aí, a gente tinha um problema quando criou Histórias da Bahia. A gente parte de um problema que é não ter material didático para o professor em Histórias da Bahia. Quando se pensa nesse recorte de Histórias da Bahia, você vai perceber que não tem material didático para o professor e a gente precisava criar um subsídio para o professor e o grande desafio era que tinha muitos temas, muitas temáticas, mas precisava fazer um recorte. Então, a gente pensou assim nos temas que mais envolvem, digamos, o cotidiano escolar. Por exemplo, a revolta dos malês, que é um grande tema. É um grande tema. E não tem, quando você vai para o livro didático, você não tem nada em relação à revolta dos malês. E outras questões, como, por exemplo, as regiões. Não se tinha nada, por exemplo, sobre Recôncavo, sobre a história da Chapada, sobre o sul da Bahia. O que dizer sobre essas regiões? O estudante, quando vai para o livro didático, ele meio que não se reconhece, porque é uma história que é toda eurocêntrica, né? É uma história que vai para a Europa, que vai para os diversos países do Ocidente, mas que não se volta para o Brasil, nem para as regiões, e muito menos para as cidades pequenas. Exato. E aí... Cecília está participando também da live, né? Cecília está pintando e bordando. Aí a gente precisava pensar num recorte que envolvesse os meninos de modo a ele pensar na história local. Aí a gente escolheu, por exemplo, o sul da Bahia, o Recôncavo, um olhar sobre Salvador que fosse para a história local. E aí é bem legal que Marcos trouxe a questão do formato do quadro. O formato envolveu a computação gráfica, o especialista e uma encenação. E na computação gráfica, é preciso dizer que foi uma computação toda voltada para o programa, feita exclusivamente para o programa Histórias da Bahia. É um trabalho riquíssimo, porque vai trazer, por exemplo, no episódio de Salvador, o modo como a cidade, Peterson está aí, ele já falava muito dessa coisa do plano inclinado, né, de como as mercadorias subiam para abastecer a cidade alta. As mercadorias chegavam na cidade baixa e subiam, plano inclinado, para poder abastecer a cidade alta, que era onde a elite estava. Então, foi a computação gráfica que deu conta de dizer para os meninos, olha, como é que isso estava? Como é que vinha em lombo de burro? Como é que os escravizados faziam esse transporte? E o trabalho ficou excelente, porque ele vai mostrando no lombo do burro, os escravizados subindo e levando toda aquela mercadoria. E se a gente fosse ficar só na abstração, não daria conta, só na fala do especialista. Mas a computação resolve isso muito bem, aí o episódio fica muito lindo, muito rico em termos do que ele também, pode né? apresentar. E o off também, né? Não, a computação e o off que acompanha a computação, porque aí até para os meninos fica mais fácil essa compreensão, né? Exatamente. E é coisa que a gente não acha no livro de jeito nenhum. E aí tem umas questões aqui, por exemplo, a ditadura militar na Bahia. A gente estuda muito a ditadura militar, mas em plano nacional. Exato. Mas é preciso dizer do modo como ela se articulou aqui na Bahia, do Forte do Barbalho e de como isso aconteceu aqui no estado, com pessoas que muitas vezes até a gente conhece, personalidades que a gente conhece, que estavam envolvidas e que foram torturadas e tal, perto da gente, mas que a gente, assim, não precisa ir para a história geral para a gente ver um fato histórico acontecendo. A gente tem isso muito perto aqui em Salvador, porque aconteciam prisões aqui, aconteciam torturas aqui,
E o episódio de ditadura militar, ele traz muito isso, de como isso esteve na história da Bahia, como é que isso ficou para o povo baiano. E isso é bem bacana. É verdade. Então a gente escolheu esses 12 temas pensando assim, só tinha 12 temas para escolher, então o que a gente podia abranger da história da Bahia para que os meninos pudessem ver representada um pouco da história nacional na Bahia, de como ela aconteceu aqui. Sim. E também tem a questão, vocês falando dos especialistas. E os especialistas, né? Como foi também essa escolha? Marcos, ele falou um pouquinho de como era esse processo de produção, que a gente tinha sempre a elaboração de um desenho pedagógico, e que era precedido de uma pesquisa histórica. Então a gente pesquisava muito para fazer o desenho pedagógico, tinha que pesquisar muito, e assim, a gente ia em busca dos especialistas dos temas, tipo, dos temas, tipo, nos 12 temas, quais eram os maiores especialistas nas universidades. Então a gente ia para o currículo Lattes, a gente ia para os bancos de teses da UFBA, da UNEB, da UFES, para ver quem podia melhor abordar determinados temas. E foi assim que a gente encontrou o especialista para falar da ditadura militar na Bahia, para falar dos povos indígenas, que é um especialista maravilhoso, até hoje tenho boas lembranças dele falando para a gente, do coronelismo e cangaço. Foi muito por meio dessa pesquisa histórica mesmo, dos bancos de teses da UFBA, da UFES, da UNEB, e às vezes um especialista acabava indicando o outro, dizendo para a gente, olha, meu colega ele trabalha com esse tema há muito tempo, ele tem uma trajetória larga de pesquisa a esse respeito, e a gente acabava buscando as pessoas. Não foi fácil, porque assim, a própria abordagem de um especialista muitas vezes é difícil. Você estava com a gente, você via que às vezes a gente procurava por e-mail, por telefone, e não é tão fácil falar com um professor de universidade. Às vezes o departamento passava a gente para um outro departamento, para um outro departamento, e deixava a gente em espera um tempão até que a gente conseguia um retorno por e-mail ou por telefone. Ou o Carlos dizia, eu conheço, vou falar com fulano, que falar com Beltrano. Era às vezes difícil e sofrido conseguir contato com o especialista, mas a gente conseguiu um acervo bom de especialista para falar sobre cada tema. E o sofrimento era colocar tudo isso em um minuto, como o Marcos disse. A outra pergunta era essa, porque as entrevistas enormes, e porque tinha muito o que falar. Isso. Né? Mas a gente não pode botar tudo. Né? E aí vem a questão da decupagem, né? Que é a seleção do que colocar, do que é mais importante. E aí, imaginem como é que foi isso aí, hein? Era um sofrimento, porque eram 4 minutos, e a gente tinha que recortar daqui, recortar dali. Recortar a computação gráfica, um sofrimento. Recortar a encenação, um sofrimento enorme. Eu lembro que o episódio mais sofrido para recortar foi o da Lapinha, porque teve, não sei se você lembra, um terno de reis que foi encenado, você lembra? Eu lembro. Muito lindo. E foi lindo, foi rico. E aí, na hora de cortar, a gente fala, não acredito que vai ter que cortar. Porque as pessoas tiveram um envolvimento tão grande para fazer, né? Se envolveram e trabalharam tanto para fazer o terno de reis, e no final a gente teve que recortar e deixar um tantinho. Da fala do especialista, um jeito que a gente resolveu foi colocar a maior parte da fala também no ambiente web, mas assim recortada, na página, disponível para os meninos. E no episódio mesmo, só foi possível ficar 1 minuto. Apesar de sofrido, a gente teve que fazer esse recorte de uma fala que fosse bem coerente com o episódio, com a encenação e com aquilo que vinha sendo retratado antes. Mas é possível... A nossa consciência fica mais... Não fica tão pesada, porque a gente pensa, não, vai ter o momento da entrevista na íntegra. Então agora a gente só coloca isso, porque até hoje a gente passa por isso na rádio. E eles também que falavam pra gente, e aí, que dia vai sair minha entrevista? Eu quero ver aquela entrevista que eu dei pra vocês. E não é tão rápido. Esse processo nosso, com todas essas idas e vindas e acompanhamentos e cuidados, não depende da gente. Então, não é uma coisa como na TV comercial, que eles vão se entrevistam e saem de noite na TV. Não é assim. E aí gera uma ansiedade. Você lembra? Eu quero um link. Me vinha um link por e-mail. E a gente falava, tá bom, a gente vai enviar. E levou um certo tempo para organizar o material, para deixar tudo disponível e no ar.
Mas a entrevista completa, né? A entrevista na íntegra está disponível online para os meninos que quiserem ver. É um material excelente, riquíssimo. Exatamente. É um acervo histórico isso aí. O E, programa Histórias da Bahia é meio como biblioteca. com certeza. E Marcos disse que já existe pautas para a próxima temporada, né? E como foi, assim, pensar nessas próximas? O que é que você pode já trazer para a gente? O que é que a gente espera dos próximos Histórias da Bahia? Como você salientou no começo, o sofrimento de escolher os 12 episódios e os 12 temas deixou, assim, em arquivo para a gente uma série de pesquisas já encaminhadas para uma segunda temporada. Muito do material que não foi ao ar ficou guardado. Assim, a gente tem, por exemplo, um design pedagógico de Carlos Barros sobre música na Bahia, que Carlos é uma sumidade nesse assunto, já tem uma tradição larga de pesquisa a esse respeito. E é um trabalho que já estava bem encaminhado e ficou bem estruturado para que a gente possa fazer o Histórias da Bahia depois, para fazer uma segunda temporada. E assim, tem esse tema de Carlos, que é música na Bahia, e diversos outros que já estavam assim encaminhados para a primeira temporada e que a gente teve que guardar, que esperar um pouquinho. Aí Carlos está dizendo, Marcos dizendo bem isso. Olha só, quem chegou aí agora, gente, esse material todo que nós estamos falando está disponível na plataforma Anísio Teixeira. Quem está aí, Marcos, Geraldo, bota de novo o endereço, por favor, nos comentários. E está lá disponível também para baixar, porque tudo é Creative Commons, né? E é realmente um material riquíssimo. E Val, você já teve assim algum feedback de professores, por exemplo, de história, que tenham utilizado o material em sala? Alguma coisa nesse sentido? Já sim. Eu tenho inclusive uma colega que ela é professora da UNEB de Eunápolis e ela diz: eu sempre uso o material de vocês. Ela é professora de estágio de ensino de história, ela diz: eu sempre uso o material de vocês. Que legal. Porque, assim, eles precisam muito de material que seja da história local, e como ela não encontra esse material em livros didáticos ou similares, ela diz: eu sempre uso o material de vocês, sempre entro na plataforma Anísio Teixeira, e ela pede para os estudantes dela que são de história fazerem sequências didáticas e utilizar o material na sala de aula. Então, é um feedback que a gente já tem a esse respeito. A gente tem utilizado também na formação continuada, passando para o pessoal, para que eles possam veicular nas escolas, e tem um retorno muito bom. O pessoal gosta muito, porque não tem material similar, né? Quando você vai para a história da Bahia, você não tem um material com essa riqueza, com essas temáticas todas e desenvolvidas do jeito como a TV fez. Então, a gente tem sempre, e a gente também apresenta em diversos eventos. Você já apresentou o Histórias da Bahia em eventos, e nós também, eu, Carlos, Geise, a gente tem um retorno muito bom, um reconhecimento. O último evento que a gente foi, Geise, tá aí, cadê Geise? A gente foi a Santa Amaro e o pessoal gostou muito. Foi dentro dessa perspectiva... Como é o nome, Geise, a gente já participou decolonial. 2 vezes. A gente já participou 2 vezes. Inclusive, a mesa foi proposta. O Ser Negra e... Isso. O Ser Negra e o último evento que eu fui com Geise foi exatamente nessa perspectiva decolonial, dizendo de como o material da TV traz essa perspectiva, porque leva o aluno, leva o estudante, leva o professor, com a camisa, né, com o fardamento do governo do estado da Bahia. Claro. Então o menino se reconhece ali. É muito diferente de ver um material que foi produzido por uma produtora de São Paulo, do Rio de Janeiro. O episódio de Salvador, por exemplo, você tem os alunos visitando o forte, visitando os diversos lugares, a igreja, manuseando documentos históricos, com a camisa do colégio. Então, tem um reconhecimento muito forte ali, uma identificação que é forte. É a questão da contextualização, né? A questão da regionalidade, da nossa fala, né? Do nosso sotaque. A gente estava falando aí, Marco, conversando sobre da Chapada. Os meninos da Chapada, o griot, não é, que participou. Então, você incentiva essa questão do regionalismo. Isso é muito forte e é importante, né? Isso, e que deixa o material da TV bastante contemporâneo. Ele está bem dentro dessa proposta contemporânea de decolonialidade, que é assim, sair daquele pensamento colonizado de mostrar a Europa, de mostrar como o português aqui chegou para dizer, olha, estão aqui os povos indígenas, está aqui a Chapada Diamantina como ela é,
Está aqui o sul da Bahia com sua perspectiva histórica, está aqui o Recôncavo com seu samba, com os produtos que abastecia Salvador, com a sua religiosidade ali na hora do samba, na hora de trazer o estudante e a avó dialogando sobre o samba e sobre aquilo que se come na Bahia. Então, tem uma identificação muito grande. É como se convocasse a pessoa que está assistindo a se reconhecer naquele episódio, principalmente se é baiano. Exatamente. É super importante isso. Então, para vocês, professores de história, a dificuldade maior foi a questão das escolhas, das edições, do recorte, ou vocês tiveram mais dificuldades nessa pronúncia? A pesquisa dava bastante trabalho. Assim, fazer a pesquisa e levantar essas minúcias, essas miudezas, como se diz, da história da Bahia, era o que dava bastante trabalho, porque assim, você tinha que partir do zero. É uma história que... O que a gente tinha que fazer? Tinha que ir para o banco de teses das universidades para saber o que tinha de mais novo, porque não vai ter um livro para subsidiar. Vão ter os estudos históricos da graduação, as teses de doutorado, e a gente tinha que ir em busca do que era mais recente, aquilo que estava falando naquele momento, para que não ficasse defasado o material. Era bem complicado o trabalho de... Eu lia, e depois Thelma Gonçalves lia, e depois Carlos Barros também. A gente dependia muito desse olhar colaborativo para que o outro pudesse ver e dizer assim, falta pesquisa de fulano, é melhor ver com ciclano se isso aqui já não foi atualizado, se esse dado está correto. Então, por ser os temas não têm, assim, uma literatura disponível para pesquisar sobre o tema. Então, a gente tinha que ler mesmo, ler tese, ler dissertação, tinha que correr atrás mesmo das pessoas que sabiam. Né, na verdade, vocês estavam produzindo. Exatamente. E um conteúdo volátil, porque a qualquer momento alguém podia surgir com uma tese e dizer não foi bem assim. Então, era um trabalho bem complicado de correr atrás do conteúdo e estruturar esse conteúdo de modo a ficar coerente com o material que ia ser veiculado a Bahia inteira e que tem que servir também como um subsídio didático. Então, tem que estar bastante corretinho, bastante direitinho. Então, era sempre essa a maior dificuldade, que era fazer uma pesquisa histórica bem substanciada, que pudesse dar uma estrutura legal para o trabalho. O evento que a gente estava falando de Santo Amaro é o NC Cult, foi o segundo NC Cult, que aconteceu no ano passado, em Santo Amaro. Na verdade, nós já participamos em 2017, e aí foi o segundo momento. E vocês apresentaram lá as histórias da Bahia, não foi? Que eu fazia parte, mas não estava. Eu acho que eu te substituí, Joalba. Não, acho que foi era isso. Eu, você e Carlos, mas eu não podia estar. Tava você e Carlos lá representando muito bem. Geise me colocou no seu lugar. E Geise apresentou o trabalho sobre o Faça Acontecer. Val, tem mais alguma coisa que você queira falar sobre histórias da Bahia? Bom, só encerrar dizendo que é muito bom estar em família, né? Com todo o pessoal que participou da produção. Tá aqui Peterson, Geraldo, Lília. Muito legal estar aqui todo mundo junto. Em casa, digamos assim. Porque quando se fala do programa Intervalo, a gente acaba ficando em casa. Exatamente. E voltar a esses idos de 2015, quando a gente rodava a Bahia e fazia todo esse trabalho de reuniões que eram exaustivas até 6, 7 da noite. Sim. Ia para casa levar material para ler e voltar com alguma coisa urgente no outro dia. Geraldo tá aqui cheio de coraçõezinhos. Era um trabalho intenso e que envolvia a gente de tal maneira, né? A gente ficava assim encantado, correndo atrás de tudo para que fosse feito da melhor forma possível. E é um trabalho lindo. Histórias da Bahia, ele é muito bem cuidado, muito bem feito e tem um aproveitamento muito bom da rede estadual de ensino. A gente está sempre labutando para levar para cada vez mais pessoas o resultado desse trabalho, que é muito bonito, e que envolveu uma equipe tão bacana, tão massa. Olhando aqui para você, trabalhando aí, pensando, caramba, Joalva não está mais com a gente. É uma pena, né? Uma jornalista incrível.
Tinha tanto para ensinar ainda pra gente. Mas estou colaborando. Mas é isso. Mas estou colaborando. Exatamente. A gente continua divulgando esse trabalho. Essas lives exatamente. O objetivo é exatamente esse, continuar divulgando, vai ficar lá também na plataforma, na Paty. E vocês continuem, por favor, porque precisamos de mais conteúdo de Histórias da Bahia, porque nós não temos mesmo. Então, vocês continuem com o seu trabalho hercúleo, né, Geraldo? Porque é necessário e nós precisamos dessa literatura decolonial, não é? E meu trabalho aqui, minha pesquisa aqui no doutoramento é sobre isso, sobre o decolonialismo e sobre a Rede Anísio Teixeira. Então, vamos continuar trabalhando com isso e pesquisando isso aí. É uma militância. É verdade. Quero agradecer muito a você, Val, a Marcos, dizer que nós temos mais material importantíssimo que vai ficar lá. E essas lives também vão ter uma versão menor e vai ter também na íntegra na plataforma. E dar um beijo em Cecília e agradecer muito a você, viu? Pela participação. Viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigada, João. Muito obrigada. A todo mundo que está aí, que participou. Minha mãe está aqui falando, mandando um abraço, parabenizando. Dona Dalva. Da rede também. Isso. E quem não conhece Histórias da Bahia, vai lá na plataforma Anísio Teixeira e conheçam e usem, porque é muito bom. Beijo, Val. Beijo, gente. É isso aí. Beijo. Até logo. Até mais.